Hoje falou-se aqui de ciência e falou-se simultaneamente de fluido, energia, magnetismo. Alegadamente, 3 palavras para a mesma, entre aspas, coisa ou alta. Gostaria de saber em qual é que deles é que se fixavam e se esse algo que sai, que nós chamamos de magnetismo, energia, portanto, é passível de ser mensurável, quantificável, de alguma forma. Primeiro ponto. Segundo ponto é, como ciência, estamos no século XXI, nós temos que credibilizar quer o magnetismo, quer o espiritismo. Significa que nós temos que ter-o à vontade para, não só na nossa comunidade, falar de magnetismo, porque nós entendemos bem, estamos na mesma sintonia, mas se eu falar de magnetismo noutros locais, de ciência, eu tenho que estar igualmente seguro com aquilo que digo e que faço. Será que temos esse nível de segurança? Porque reparem o seguinte, hoje o estudo que foi apresentado, alegado a cura de magnetismo, é um estudo, para mim, essa é a minha opinião, extremamente básico. Não há grupo de controlo, não há nada, portanto, ok, eu não sei se aquilo foi magnetismo ou não. Portanto, eu jamais poderia apresentar isso como um estudo minimamente científico para provar qualquer coisa. E, portanto, nós não podemos ser lá fora ridicularizados, penso eu. E acho que o espiritismo e o magnetismo têm que, de facto, ter fundamento cada vez mais profundo. E a pergunta de grau infinito é, claro que as evidências científicas, há uma pirâmide de evidências científicas e quantas equipas multidisciplinares acompanham estes estudos para dar credibilidade a isto. Teu nome, por favor? José Castro. José Carlos. Castro. José Castro. Ok. Primeira coisa, você está correto. É muito vago tudo isso. Até mesmo em termos de terminologia, a gente ainda bate cabeça um com o outro. E o pior é que não é num grupinho, é em todos os grupos. Recentemente, dentro daquela discussão que eu falei, de que estão querendo dizer que fluido vital, Allan Kardec disse que mudou de ideia, que já não está mais dentro. Aí um outro já veio como professor de física da Unicamp e ele apresenta o título dele antes para dizer que a palavra magnetismo teria que ser retirada de toda a obra espírita sem propor nenhuma outra para o lugar. Essa é a realidade que a gente está encontrando hoje, só que isso que eu estou falando não foi dito num grupo pequeno, isso foi dito para o Brasil todo e para quem quiser acompanhar o vídeo. Então está na internet, está em artigos, está em livros, o negócio está tomando um vulto. E aí a gente começa a perder referências. Vou começar na primeira que você fala. Fluido, energia, magnetismo. É tudo a mesma coisa. Conversando uns com os outros parece que é a mesma coisa. Na prática a gente sabe que não. O problema é fluido. Vamos pegar a palavra magnetismo, que é a que entra mais em voga. Magnetismo é uma palavra que a física é quem tomou conta dela e é dela. Não. Se a gente fala de uso de direito, quem tem o uso do direito da palavra magnetismo é a ciência magnética de Mesmer e de antes dele, e não da física. Porque quando surgiu o magnetismo eletromagnético foi pós-Mesmer. E se foi pós, então por direito de dever, era para ser de quem cunhou primeiro. Mas o que aconteceu? Historicamente, o magnetismo clássico decresceu violentamente, primeiro na França, depois na Europa, e aí desapareceu. E aí, quando ele aporta, entre aspas, dentro do meio espírita, o meio espírita tampouco deu a menor importância disso, tanto que no Brasil o magnetismo passou a ser chamado de passe, a água magnetizada passou a ser chamada de água fluidificada. E aí, quando você pega a segunda linha da ciência que trata, que não quer que se use a palavra fluido, por que não usa a palavra fluido? Porque ela, em física, quer dizer uma outra coisa superada. Então, aí ficamos nós, no genérico, ficamos nós assim, então a gente vai dizer o quê? A gente não pode dizer energia, porque a energia não tem nada a ver com o que era, primordialmente. Se você fala de éter, pior ainda. Se você fala de fluido, já não faz mais sentido. Aí sobra o quê? Coisa nenhuma.
Porque magnetismo, por sua vez, a física também já se apoderou dela. Então a gente está falando de uma coisa que tecnicamente não existiria. Então o que precisaria era que os magnetizadores simplesmente dissessem, não, eu vou continuar chamando de passe, ou então eu vou continuar chamando de magnetismo a prática e a ciência em si, ou eu vou dizer que o elemento que está indo e vindo é fluido. Para isso a gente precisaria ter um congresso específico para isso, precisaria ter um conjunto que elegesse que tipo de critérios. Eu não acredito que isso vá acontecer. Eu acredito que a gente se entenda. A grande dificuldade, que você está cobertíssimo de razão, é isto, a gente falando aqui fluido, ou energia, ou magnetismo no mesmo sentido, todo mundo aqui se entende. Só que a gente não fala só para a gente fala para o mundo. Essa é a grande dificuldade. E na hora que a gente fala para o mundo, se você fala fluido, ninguém aceita, ou ninguém entende. Se você fala energia, também não, apesar de que a New Age toda usa energia. Não é energia pessoal, é a energia do ambiente. Eu cheguei perto da pessoa, vi uma energia diferente, todo mundo parece que entende. E parece que todo mundo aceita, mas quando você escreve, sim, você está baseado em que tese? Que palavra é essa? Isso quer dizer o quê? E aí a gente entra no clássico conflito, ciência dita oficial, ciência não oficial. Esse é um problema de difícil solução. Agora, que existe o problema, e que existe o fluido, existe. O fluido vital, ele existe, e o melhor ainda, ele é transmissível. Isto hoje já é mensurável. Infelizmente, nós, os espíritas tradicionais, não dispomos de muitos elementos. Mas a gente pode fazer experiência para tirar toda a fácil comprovação, seja em objetos físicos inanimados, seja em plantas, seja em animais. Porque só aí você já dissipa de saída a questão da indução. Porque como aqueles seres não recebem no mesmo nível como um outro ser inteligente, para você dizer, você ficou curado porque você pensou que iria ficar curado, portanto você ficou curado, mas ficou curado sozinho. E é esse o argumento que hoje o meio espírita antimagnetismo usa. Ele diz, como vocês não têm um tratado, vocês não têm nada que defina, então a gente mata. Mata por quê? Mata porque não querem. Da mesma maneira como esse mesmo físico de Campinas, ele usou outro argumento infeliz, na minha forma de ver, quando ele quis acabar com a palavra magnetismo. Ele disse, o próprio Allan Kardec disse que quando a ciência se pronunciar sobre alguma coisa e que não estiver de acordo, a gente larga a nossa opinião e segue com a ciência. E aí logo em seguida eu mandei para ele um outro texto, em seguida, coladinho, dentro do texto que ele apresentou, qual era a opinião de Allan Kardec sobre a visão da ciência sobre as coisas da matéria e a visão do espiritismo sobre as coisas do espírito. Porque se eu apagar esse segundo trecho, o que é que vai acontecer? Não existe espiritismo. Por quê? Porque a ciência nunca provou e ela sempre negou. Então, a gente tem se deparado, além das dificuldades que você colocou, temos nos deparado com essa má fé e má vontade dessas pessoas que ousada e desrespeitosamente falam e desconfiguram uma coisa que elas não têm autoridade, nem ética, nem moral para bater. Agora, que isso tudo gera o nosso desencontro conosco mesmo, gera. Porque é tanto que se tem para fazer, que aí a gente ouviu ainda há pouquinho, Ana diz, eu não sou pesquisadora. Se for colocar o uso da palavra pesquisador no sentido tradicional, eu tampouco sou pesquisador. E aí você não vai encontrar mais ninguém como pesquisador. Agora, se me coloca assim, já qual você pesquisa? Assim, eu pesquiso, eu estou sempre investigando, estou testando, estou experimentando, estou tirando conclusões. E para usar uma palavra bem mais popular, eu coloco a cara a bater. Eu não tenho medo nenhum. Porque eu estou indo num caminho que eu acho que é seguro. E melhor ainda, ia ter um ex-presidente do Brasil, ele disse uma frase que eu digo para mim a mesma frase. Ele disse no sentido político, eu digo no sentido existencial. Não tenho nenhum compromisso com o erro. Descobrindo que eu estou errado, eu mudo de opinião. Pronto. Agora, isso não me torna volúvel, isso me torna responsável perante as coisas que eu aprendo. Então, volto a dizer, você está totalmente coberto de razão. Isso demonstra a nossa fragilidade. A gente se entende, mas isso é muito pouco.
Se a gente quer levar de novo o magnetismo para o mundo, para o universo, a gente tem que ter uma linguagem e tem que ter demonstrações reais do que acontece. Não, mas lá no Vida a gente já curou uma pessoa com hepatite C. Muito bem. Onde é que está o protocolo? Não existe protocolo. Não, lá no Leão também a gente já resgatou uma pessoa que foi desenganada. A gente tem... Sim, e o que foi que vocês fizeram? Ah, eu me lembro, naquela época eu apliquei... Não, eu quero saber qual é o controle que tem disso. Aí a gente vai ver que a gente está perdendo muito. Fazer só mais uma pontuação histórica. Desculpe se eu estou muito estendido. Quando nós começamos o M, teve uma das primeiras reuniões, logo pós primeiro M, em que Ana disse assim, a gente estava falando, olha, é bom que nos próximos as pessoas apresentem pelo menos com um pouco mais de embasamento as enfermidades, embasamentos fisiológicos, para que a gente depois explique como é que foi o procedimento magnético. E Ana chegou e disse assim, eu temo isto, para que depois as pessoas não fiquem tão preocupadas na exposição biológica, fisiológica, patológica, que a gente não vai ter tempo de entrar no que a gente precisa entrar. Isso ela falou dentro do primeiro e o segundo M. E aí a gente fica numa situação bem complicada. A gente de repente tem um encontro como esse, que é muito curto, muito rápido, e se eu vou apresentar, eu chegar aqui e disse, olha, todo mundo sabe o que é um cancro, que lá no Brasil é câncer, todo mundo sabe o que é um cancro, ó, isso aqui é um cancro de mama. Parece na cabeça de todo mundo que só existe um único tipo de cancro de mama. Pronto. Que ele não se alastra. E aí esse cancro aqui, eu trabalhei assim, 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 assim. Aí alguém levanta a mão e diz assim, mas isso você tem certeza que era um cancro ou era um nódulo? Não, mas um médico, ele apalpou, na hora que ele apalpou, ele já disse que era cancro. Sim, mas não, mas ele nem conseguiu mais comprovar, porque lá nós debelamos, lá na instituição. Quando ele voltou, já não tinha mais nada. Sim, pergunta básica, era cancro ou era nódulo? Ou seja, não tem, porque a gente não consegue reter esse tipo de retorno, parece que a gente não valoriza. E na hora que não valoriza, isso se perde. Então precisaria de laudo, precisaria do exame, precisaria da confirmação. Muito bem, conseguimos curar esse cancro na sessão, ótimo. E que medicamentos essa pessoa tomou? Ah, eu não sei. Uau, então peraí, então está tudo nulo. Nós tivemos um problema no último M, que foi lá em Recife, que uma pessoa apresentou um tema e no final disse, nós fizemos metade do tempo em magnetismo e metade do tempo com acupuntura. Eu disse, olha, então foi curado com acupuntura ou com magnetismo? Isso não, foi com magnetismo. Mas quando antes esse tratamento dessa mesma pessoa era feito só magnético, não funcionava. E aí depois a gente acrescentou a acupuntura e funcionou. Então não apresente isso num evento como sendo uma cura magnética. Não temos nada contra o seu caso. Não, mas o que vale foi a caridade. Também não tenho nada contra a caridade. O problema é que você está dizendo o quê? Você está dizendo que magneticamente não resolveu, mas quando colocou a acupuntura, resolveu. Então quem foi que resolveu? Foi a acupuntura. Ela não gostou da interferência, porque como foi público, um mês depois ela fez a mesma apresentação de caso, agora na Sociedade de Acupuntura. E aí lá na Sociedade de Acupuntura ela disse, olha, a gente fez um tratamento com a acupuntura, mas como não estava dando muito resultado, aí a gente colocou o magnetismo. Uau! Ou seja, ficou nulo o trabalho dela duplamente. Nem valeu para a acupuntura, nem valeu para o magnetismo. É esse descuido que anula, é por isso que eu estou lhe dando parabéns em dizer isso com toda clareza. Você está correto. Agora o problema é como fazer para passar dessa fase, porque a gente continua nela. Você fez duas questões, eu respondi essa, eu tenho uma outra, e aí eu passo para os outros. Eu só vou fazer um breve comentário. Realmente a colocação do José foi algo que nós conversamos até bastante ao longo dessa semana, com o Jorge, com a Lígia, que se debate também, né, Jacó e Andréia, nos M's e nós entre nós. E eu falei aqui, e vocês poderão procurar e comprovar isso,
eu fui a primeira pessoa a apresentar estudo de caso